Liderança relacional. Você já ouviu falar sobre esse assunto? Se não, presta bastante atenção, principalmente se você trabalha com gestão de pessoas, liderança. Eu vou conversar com o Mário Rondon, que é o mentor executivo. Mário, bem-vindo. Olá, Lori, boa tarde. Como vai? Tudo bom? Tudo tranquilo. É muito bom estar aqui com vocês. É um prazer estar falando sobre esse tema, liderança relacional. Ainda mais no momento que a gente está vivendo, né, saindo de uma pandemia, onde a gente teve um distanciamento de dar abraços nas pessoas, né? Então, a hora que a gente vê uma pessoa à nossa frente, a gente às vezes está com medo, mas o bom é chegar perto mesmo, chegar próximo, para a gente começar a criar ambientes mais saudáveis, dentro e fora do trabalho. O que é a liderança relacional? Ela é um estilo de liderança? Traduz para a gente, por favor. A gente está vivendo algumas síndromes nesses últimos anos, né? Uma delas a gente conhece bastante, que é a grande resignação. As pessoas estão tranquilamente, vou colocar tranquilamente para não colocar outro termo, né, pedindo demissão de seus trabalhos. E uma das variáveis dessas demissões em massa que vem acontecendo, e isso já chegou aqui no Brasil, muito vem em função da relação dos líderes com seus liderados. Tem uma pesquisa da Gallup que aponta que 66% das demissões nas empresas são em função de seus líderes. Então a gente cria um ambiente que é não saudável, um ambiente que tem baixo desempenho e que não consegue apresentar bons resultados. A gente já ouviu falar até em pessoas que adoecem por causa do ambiente de trabalho. Se encaixa nessa situação? Total. A gente estava conversando mais cedo, né? Que até câncer, literalmente, né, vem para as pessoas. Não só isso, claro. A gente tem burnout, ansiedade, depressão, estresse, tem grandes questões de insatisfação, absenteísmo. Quer dizer, é um adoecimento de forma geral dentro do ambiente de trabalho, muitas vezes em função de uma liderança que é inapta, né? Como é que é esse trabalho seu? Qual que é a proposta? O que você leva? Eu gosto de trazer a partir de um estudo do professor Patrick Lencioni. Ele fala que a base de qualquer relacionamento é a confiança. E ele coloca dentro da pesquisa que ele faz 5 grandes disfunções dentro de uma equipe. A primeira, a base dessas disfunções é a falta de confiança dentro de um grupo. Quando a gente tem uma falta de confiança, qualquer pessoa que está ali vai ter, por exemplo, medo de entrar ou gerar um conflito positivo. Aliás, acha que qualquer conflito é briga. E quando a gente não está aberto ao conflito, a gente se fecha também para o novo, para a mudança. E aí, com falta de confiança e a gente com medo de gerar conflitos, a gente não tem comprometimento naquilo que a gente está fazendo. Quando a gente não se compromete com o nosso trabalho, gera falta de autorresponsabilidade. Como é que a gente tem resultado com isso? Você trabalha, o seu trabalho é direcionado a essas lideranças, a essas pessoas, aos líderes? Exatamente. Buscar amadurecimento para que a pessoa crie no seu ambiente de trabalho um lugar de segurança psicológica. E esse termo vem sendo trabalhado bastante dentro da psicologia, dentro da administração, dentro da gestão em geral, da psicologia social, que é você criar um ambiente onde você possa aprender a pertencer, a interagir, a se expressar e aprender. Quando a gente tem essa possibilidade de aprender aonde a gente está trabalhando, estar aberto às nossas vulnerabilidades, poder mostrar para o outro, falar, olha, não sei tudo. Já pensou um líder que esteja aberto a falar assim, eu não sei e preciso fortalecer a minha equipe para isso? Isso é maravilhoso, isso é sensacional. Só que a gente está encontrando muitas pessoas contrário a isso, com o ego inflado, querendo se esconder com uma carapaça de medo, É melhor você ter medo de mim do que me respeitar. Ou pensa que só pelo medo é que vai ser respeitado. Então, para a gente criar relações mais saudáveis e com isso melhores desempenho, melhorar a performance da nossa equipe, é importante que a gente tenha uma liderança que saiba se relacionar com o diferente, com o diverso. A gente tem uma outra expressão na liderança, que é a liderança ambidestra. A ambidestria dentro da liderança é a gente estar focado em 2 lugares. A gestão do seu trabalho, aquilo que você precisa entregar no dia a dia, que infelizmente boa parte dos líderes estão presos em incêndios diários, Essa é um lado da liderança. E o outro lado é a liderança da inovação, a mudança, o novo. A gente tem que estar pensando nesses 2 lados, dentro de uma empresa, qualquer que seja o tamanho dela. A questão é que quem faz isso acontecer são as pessoas. E se você tem pessoas adoentadas, pessoas fragilizadas, com baixo desempenho, dificilmente a gente vai ter bons resultados para isso.
A gente sabe que tudo que é novo e mudanças, elas sempre incomodam, né? Como é que é fazer essa transformação? Como é que é esse trabalho? Tem uma pesquisa também da professora Carol Dweck, que eu adoro estudo, você vai ver, né? Porque como mestre Que em educação, bacana. né? Então ter fontes de estudo, trazer essas discussões, para mim, acredito que seja fundamental. A professora Carol Dweck aponta 2 tipos de mentalidade. Vou colocar de forma simples, né? 2 tipos de pessoas no mundo. Aquelas que têm uma percepção de mentalidade fixa e aquelas que têm uma percepção de mentalidade de crescimento. As pessoas de mentalidade fixa são aquelas que têm dificuldade em encarar o novo como algo positivo. Qualquer obstáculo já querem desistir, se fecham na rotina, só é para fazer a mesma coisa. Quadrada, Né? caixinha, bem né? Caixinha, só no checklist, né? Qualquer coisa nova já fica ansiosa, estressado. E aí tem tantos líderes quanto liderados nessa característica. O nosso desafio é fazer com que essas pessoas migrem para uma mentalidade de estar aberto ao novo. Né? E isso aí como é que faz? É um processo de educação. É um processo diário de apresentar para o seu liderado algo novo. E qual é o líder? Nós somos seres humanos. Qual é o líder que está disposto a entender que você gere processos e lidera pessoas? E quando a gente lidera pessoas, a gente tem que estar aberto a entender que o outro é diferente, que a gente caminha com sapatos diferentes numa milha, né? Que a gente tem dificuldades e lacunas diferenciadas também. E nós, como líderes, temos que estar atentos, né, a essas diferenças, a esses traquejos, a forma como as pessoas entendem o mundo, percebem o seu mundo, para que a gente tenha uma equipe coesa e também de bom desempenho. Como é que você está vendo a situação, o momento que a gente está vivendo hoje? Você mesmo já citou a pandemia. A gente tem até hoje, por exemplo, trabalhadores que ainda não voltaram para o local de trabalho, estão trabalhando em home office, ou seja, eles não estão presencial com o líder de repente. Como é que está essa situação? Como é que você está vendo isso? Assim, a gente tem que ver contexto a contexto, né? Não tem um parâmetro, não é engessado, uma resposta única para isso. Dependendo do desenho do seu negócio, há uma necessidade, às vezes, você estar bem presente ali, criando uma sinergia maior presencial na sua equipe. Dependendo, há a possibilidade de você ter uma equipe mais distante. Né? Eu trabalho com equipe, por exemplo, dentro da Escola E3, né? A gente tem pessoas que estão em Fortaleza, São Paulo e Brasília. Olha só. E esse ambiente é completamente, não é nem híbrido, é completamente remoto mesmo, à distância. Uma vez por semestre a gente se reúne, a equipe inteira, aí para tratar do planejamento estratégico, de metas, de como a gente vai seguir. Mas a gente tem a condição de fazer isso de forma remota. Há contextos que não têm possibilidade. Então as pessoas preferem estar 4 dias presencial, 1 dia online. E já tem também desenhos de 4 dias online ou remoto e 1 dia presencial. O importante é a gente analisar o contexto do seu negócio, as características da sua equipe e como que o desempenho positivo pode ser entregue. Aí tem uma pergunta que cabe a cada pessoa dentro daquele negócio. Eu costumo fazer para os meus mentorados, que estão principalmente infelizes ou se sentem mal dentro do seu trabalho. Faz sentido o tipo ou o estilo de trabalho que você tem onde você está? Se fizer sentido, ok, vamos trabalhar para aprimorar as suas competências nesse local. Mas se não fizer sentido, talvez esteja na hora de redesenhar uma transição, uma mudança de local de trabalho para você não se adoecer também. Então essa clareza, essa maturidade profissional é uma coisa que precisa e pode ser desenvolvida e aprimorada, né? Você falou de competências e eu vou acrescentar um pouquinho habilidades. Antigamente a gente dizia que chefe é nato, a pessoa nasce para ser chefe, nasceu para ser chefe. Está desconstruída essa ideia? Eu vou falar que está desconstruída, mas a gente pode redesenhar, né, o entendimento, né? Assim, dentro da psicologia positiva, a gente tem a ideia de talentos e forças. Qual é a diferença? Talento é tudo que a gente tem possibilidade ou potencial de entregar, né, o melhor possível, né? Aquilo que a gente tem mais afinidade. Algumas pessoas têm talento para música, de repente pegam um instrumento e tocam, né? Eu até gostaria de ter o talento que o meu irmão, por exemplo, tem para música. Não tenho. Eu já tentei tocar o violão, mas não sai nada, né? Se eu tiver um esforço maior, um pouco mais de atenção, eu consiga pelo menos tocar 3 ou 4 músicas, mas eu não dou a devida atenção. Mas mesmo o meu irmão, que tem talento para música, né, se ele não der atenção e estudar, aquele talento fica esquecido. Então, a diferença de talento para força é o quanto de esforço eu entrego para determinada competência que eu tenho. E esse esforço tornado em força me dá um resultado positivo. Então, a liderança é uma competência. E é uma competência com várias habilidades dentro dela. Eu costumo falar que a liderança é um construto
né, de várias habilidades, a comunicação, a entrega, a relação, sensibilidade, criatividade, inovação, adaptabilidade. Então, é uma série de outras competências dentro desse construto, né, chamado liderança, e que a gente pode ir injetando ou aprimorando esses talentos que nós temos para ela, sim, se tornar uma grande força. Então, não depende da gente nascer líder. Antigamente tinha essa ideia, e até um pouco racista, inclusive, porque tinha que ser homem, branco e alto, bonito, belo. Né? Tinha que ser assim, essas são belezas que tem que estar. Se você não for assim, já era. Isso aí já é completamente ultrapassado, né? E a gente pode perceber de uma forma diferente, que são competências hoje, inclusive mais human skills, como estão colocando, né? Competências mais humanas. Técnicas é importante, sem dúvida, mas mais humanas. Criatividade, sensibilidade. Houve o Fórum Econômico Mundial de 2000, onde das competências para essa próxima década, até 2030, as 15 primeiras, 95% delas são socioemocionais. Então, estão ligadas à resolução de problemas complexos, à sociabilidade, à flexibilidade, à nossa criatividade, quer dizer, à inteligência emocional. Quer dizer, são human skills, é o que nos diferencia, por exemplo, de uma inteligência artificial. Essas competências podem ser desenvolvidas. Aliás, pela liderança, deve ser um compromisso eles estarem abertos a desenvolver essas competências, né? Eu queria, para a gente finalizar, só que você colocasse, aí, apesar de você já ter comentado bastante, o que a gente espera do líder de hoje? Qual que é o perfil do líder que se espera? Sem rotular, sem botar na caixinha, sem criar quadradinho, sem nada. Mas o que eu, no caso, trabalhador, posso esperar de um líder? Perfeito. A liderança relacional, inclusive, trabalha em treinamentos dentro da escola I3, né? Escola de Educação Executiva. A gente tem 4 grandes pilares que precisam ser desenvolvidos. A gente, inclusive, vai fazer esse treinamento no semestre que vem, junto com a Secretaria da Fazenda aqui do Estado de Mato Grosso, né? Os 4 pilares são, o primeiro, a visão exponencial. Ter claro que as coisas mudam, o momento é diferente, as pessoas são diferentes e querem ser vistas de formas diferentes também. Então, a visão exponencial do líder, estar aberto para o novo, é fundamental. A outra é o aprendizado acelerado. O aprendizado acelerado permite com que a gente tenha essa mentalidade de crescimento. Não fique engessado ou fixo. Então, a gente precisa trabalhar essa possibilidade de estar sempre aprendendo. Eu gosto de destacar aqui que é fácil a gente falar sobre didática. Didática todo mundo conhece. Agora, o que a gente desconhece é matética. Porque didática é a ciência de ensinar. Matética é a ciência do aprender. A gente dá pouca atenção para o aprendizado, né? Então, a gente precisa estar aberto a aprender. Então, a aprendizagem acelerada. A outra são conexões fortes. E essas conexões fortes relacionadas a quem? A nós, pessoas. A gente ter relações saudáveis e criar essas relações saudáveis. O líder conhecer o seu liderado, estar aberto para esse novo, para esse diferente, para essa perspectiva nova, né? E, por fim, com todos esses 3 pilares primeiros, o nosso poder de execução. A gente tem que entregar resultado, a gente tem que alcançar a meta, ainda que eu defenda que a gente não tem controle sobre o resultado, a gente pode controlar, entre aspas, o nosso desempenho, a performance da nossa equipe. Então, é isso que a gente tem que estar olhando. Visão exponencial, aprendizagem acelerada, conexões fortes e poder de execução. Que delícia. Muito obrigada pela conversa. Eu que agradeço. Eu acho que isso serve para todo mundo. Eu acho que é o bem das pessoas, é a transformação das pessoas, né? Isso serve tanto para pessoas quanto para empresas. Prazer. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Muito obrigada. O Repórter MT fica por aqui e até a próxima.